Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e a gente veio aqui para falar a atual situação do Fluminense. A gente tem chance de livrar do rebaixamento ainda? Como que tá esse cenário para a gente conseguir se salvar? Tem algum jogador que pode nos ajudar para se salvar? E também nesse vídeo com certeza vamos ter toda a cobertura direta do estádio do Pedro do Você na Arquibancada. Ele gravou um vídeo ali com a visão dele da arquibancada, do estádio, sentindo o clima do estádio, o que ele pôde perceber. Então também vai estar logo daqui a pouco, no decorrer desse vídeo, a análise dele, mas pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreve, dessa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha com os amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores e ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. E o Fluminense, ontem, com esse empate com o Criciúma, ficou numa situação muito delicada no campeonato. Chegou aos 39 pontos, Criciúma tem 38, Juventude e Atlético estão jogando nesse momento. O Juventude está indo a 40 pontos, está passando o Fluminense mais uma vez na tabela de classificação e nos deixa num cenário muito complicado. Mediante a atuação que a gente conseguiu ver do Fluminense ontem, a nossa chance de ficar na Série A está muito mais vinculada a Criciúma não conseguir fazer sua parte, a Bragantino não conseguir fazer sua parte, a Juventude não conseguir fazer sua parte, do que o Fluminense fazendo sua parte. Antes de começar a rodada, a gente só precisava vencer os jogos em casa. E a gente fez o quê? Empatou com o Fortaleza, resultado dentro programado ao meu ver, empate com o Criciúma, está fora dos planos, fora de cogitação. E como eu vinha falando ao longo da semana, o Fluminense se colocou numa conta muito apertada, que não permitia tropeços. E ontem foi um tropeço. Então, infelizmente, está numa situação bem delicada do campeonato. Eu vou destrinchar muito tudo isso, mas eu quero primeiro ouvir a opinião do Pedro, de Você da Arquibancada, direto do estádio. Então, Pedro, o que você achou do jogo aí, sua visão da arquibancada? Fim de jogo, Fluminense ridículo, mais um jogo pífio, empata contra o Criciúma morto, que não fez nada no jogo inteiro. Cara, eu já tô quase jogando a toalha. Torcida em silêncio, vergonhoso, vergonhoso. O Fluminense fez um ótimo primeiro tempo, teve muito mais chances de gol. O Criciúma nada fez, botou uma bola na trave no segundo tempo. Mano Menezes mexeu muito mal. Acredito que no primeiro tempo ele tenha colocado Martinelli e Bernal de maneira errada, mas é isso. O Fluminense mais uma vez empata um jogo mole e agora tem que amargar aí 39 pontos na beirada da zona de rebaixamento. Próximo jogo, Atlético Paranaense, lá na casa dos caras. O resultado a gente não sabe, mas a gente sempre torce por uma vitória. Valeu! Então, pessoal, após a análise do Pedro, o que a gente pode falar, a permanência do Fluminense na Série A está muito atrelada. O Pedro já está pensando em jogar a toalha e eu vejo uma situação muito complicada também, mas eu vejo muito uma situação aí. A tabela de Juventude e Criciúma, até porque eu acho que o Bragantino hoje é um time que tem uma tabela mais difícil e está moralmente destruída, semelhante que o Fluminense está, moralmente destruído. Então vamos tentar focar na tabela de Criciúma e Juventude. O Criciúma tem pela frente Corinthians, Flamengo e Bragantino. O Juventude tem pela frente Atlético Mineiro, Cruzeiro e São Paulo. Cruzeiro e São Paulo ainda brigam por vaga na Libertadores, o que pode dificultar um pouco a vida do Juventude. Eu vejo até mais o contra o São Paulo apresentando uma dificuldade maior para o Juventude do que o próprio Cruzeiro, porque o Cruzeiro também não vive um bom momento. Já a tabela do Criciúma, eles têm Corinthians, que ainda briga por vaga na Libertadores, e Flamengo, que com os resultados de momento, o Botafogo disparou na liderança, a tendência é o Flamengo largar meio que esse jogo, ainda mais que eles sabem que podem beneficiar muito o Fluminense. Então, e na última rodada fecha contra o Bragantino. Então, eu vejo que a tabela do Criciúma deu uma invertida. Era uma das piores, pode ser uma mais tranquila, porque eles pegam o Corinthians no jogo difícil, depois eles têm uma tendência a vencer o Flamengo, e eles podem talvez pegar na última rodada o Bragantino rebaixado. Então, isso pra gente é muito ruim, porque quando a gente compara com a tabela do Fluminense, na próxima rodada tem Criciúma e Corinthians, Fluminense e Atlético Paranaense. Qual que é o cenário? Nenhum dos dois. Na minha tabela planejada, eu não me recordo agora do Juventude, mas eu me recordo não me recordo do Criciúma, para falar a verdade, mas o do Fluminense é o projeto empate contra o Atlético Paranaense. Mas mediante a atuação que a gente teve ontem, eu não consigo mais projetar esse empate. Eu não vejo o Fluminense tendo forças para tentar ir na baixada e vencer esse jogo. Pode ser que o Fluminense nos surpreenda? Pode ser. Mas hoje, com a análise, vendo o time jogando, eu não vejo a gente conseguindo fazer isso, de surpreender o adversário lá na Arena da Baixada. Então vamos na tendência que se o Fluminense empata e o Criciúma empata, continua essa briga. Depois o Fluminense tem o Cuiabá.
e o Criciúma tem o Flamengo. A tendência, claro, se o Fluminense fizer a sua parte, que está difícil fazer a sua parte, é o Fluminense vencer o Cuiabá, e não me espantaria do Criciúma vencer o Flamengo. E na última rodada a gente tem o Palmeiras e o Criciúma tem o Bragantino. Então a tabela do Fluminense hoje, na minha análise, relacionada à tabela do Criciúma, o Criciúma talvez tenha jogos menos competitivos que o Fluminense. Então o Criciúma, com o empate que eles conseguiram do Maracanã, eles dão um passo muito grande para ter uma tabela mais favorável. E o Fluminense é obrigado a ir fora de casa, vencer, somar pelo menos pontos, ou contra o Atlético Paranaense, ou contra o Palmeiras. Então a gente vai sofrer até a última rodada para ver se a gente consegue se salvar do rebaixamento. O que é um ponto positivo? O Palmeiras está perdendo para o Botafogo, 3-0. O Botafogo acabou de fazer o terceiro gol. E ao chegar o Palmeiras na última rodada também sem almejar mais nada. Que talvez o Fluminense possa ter uma vida um pouquinho mais fácil ali, mas não acredito nisso. Agora, analisando o nosso time chega para essa última rodada completamente destruído emocionalmente para essas últimas rodadas. O Fluminense conseguiu empatar com o Fortaleza, que foi um resultado que não foi bom para a gente, mas devido às proporções, a análise como um todo, não foi de tudo ruim. Mas esse empate contra o Criciúma, ele tem um poder mental muito grande, porque a torcida comprou essa briga de uma forma muito grande. Botamos 41 mil pessoas no estádio ontem, empurrando, incentivando, a torcida se posicionou super bem, tentou incentivar o tempo todo, só vaiou ali realmente no finalzinho do jogo, quando acabou a partida, que o time mereceu essas vaias. O time não conseguiu realmente produzir, fez até um bom primeiro tempo, segundo tempo muita bola aérea. Aí uma análise do jogo, né? Eu pondero muito que o Mano Menezes foi um dos responsáveis direto por esse resultado, porque as modificações dele mais uma vez não surtiram efeito. Ele botou Marquinhos e Serna, que começaram a jogar bolas na área erradas ainda, pode pegar os cruzamentos tanto do Marquinhos quanto do Serna. Se eles deram 10 cruzamentos na área, eles erraram 8. Então, e não tinha um centroavante alto. Ele chegou a cogitar botar o João Neto. Eu até falei com meu pai que eu estava vendo, pô, botar o João Neto é bom que ele é alto. Não, o Cano estava brigando com bola aérea, o Arias brigando com bola dentro da área, o Marquinhos brigando com bola dentro da área, e nunca eles iam ganhar essa bola aérea dos zagueiros do Criciúma. Falta muito futebol para o Fluminense, de bola no pé, jogo de aproximação, e ainda como ponto negativo, a gente perdeu o Paulo Henrique Ganso. Não sabemos se o Paulo Henrique Ganso vai ter condições físicas de jogar no domingo. E quando não temos Paulo Henrique Ganso, o time cai muito na inteligência. O Renato Augusto até se esforçou, correu, lutou, mas não chega nem perto com a inteligência que o Paulo Henrique Ganso tem. Eu vi um John Arias muito sobrecarregado, tentando criar jogadas, mas sem ter ninguém por perto, ninguém se aproximando. E a bola queimando no pé de vários jogadores que estavam com medo de assumir responsabilidade, de tentar fazer algo diferente e errar, e acabavam apenas chapando a bola para trás. O grande herói desse jogo nosso hoje foi o Fábio, que se ele não pega aquela bola que bate na trave, ele salva no momento e a bola bate 2 vezes na trave. A gente poderia estar numa situação aqui já de jogando a toalha, como o Pedro falou. Então, hoje eu vejo um time do Fluminense estraçalhado emocionalmente, um treinador um pouco perdido nas escolhas que vem fazendo, e a gente com 3 jogos muito importantes, mas com 3 jogos muito difíceis. Atlético Paranaense é um jogo dificílimo, é um confronto direto para a gente não cair. Cuiabá vai ser um jogo dificílimo também. O Cuiabá vai esperar o Fluminense está com sérias dificuldades de criação de jogadas, e o Palmeiras nem se fala. Então o Fluminense se colocou numa situação muito complicada, e onde se o Fluminense for rebaixado, para mim já não vai ser mais nenhuma surpresa. É triste falar isso. Ontem na live pós-jogo, o Billy esteve lá com a gente e ele falou, Fluminense, ele fala desde muito antes que o Fluminense seria rebaixado. O Billy é tricolor e ele conseguiu constatar uma coisa que talvez a gente não queria enxergar, que o Fluminense está respirando por aparelhos numa situação muito complicada, e eu não sei até quando o Fluminense vai conseguir manter vivas essas esperanças. Tomara que agora que a gente não está acreditando mais, o Fluminense consiga uma reviravolta e vencer lá na Arena da Baixada, mas eu acho muito pouco provável isso. Eu acho mais provável o Fluminense terminar o campeonato ali com 39, chegando a 42 pontos, vencendo o Cuiabá, do que o Fluminense chegando aos 44, por exemplo. Eu não vejo hoje o Fluminense chegando aos 44, 45, igual eu tinha planejado, projetado anteriormente. Eu vejo o Fluminense chegando aí no máximo a 42 pontos, talvez 43 pontos. Então a preocupação por esse rebaixamento é muito grande, e esses 2 pontos que a gente colocar enquanto o Criciúma vai fazer muita falta, infelizmente. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, o vídeo ficou até um pouquinho maior, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores, ajude o Falando de Flu chegar cada vez mais longe, alcançar mais inscritos. Só lembrando, ontem também eu gravei um vídeo falando de 2 atacantes que o Fluminense procurou, sondou. Só que eu optei não soltar esse jogo soltar esse vídeo antes do jogo do Fluminense,
até para não soar mal e tal, mas eu vou trazer esse vídeo, né, hoje, no horário do almoço ali, quem está assistindo esse vídeo no momento que ele está sendo lançado, para você ver que o Fluminense também já estava planejando 2025, você vai ver até minha fala um pouco mais otimista nesse vídeo, de que vai sair posterior, porque eu gravei antes do jogo contra o Criciúma. Então, é muito complicado a nossa situação de momento, mas vai lá dar uma olhadinha, né, quem o Fluminense estava projetando, caso ficasse na Série A para o ano que vem, dois atacantes que talvez você vai gostar, um do Juventude e um do Criciúma, talvez você vai gostar, então assiste esse vídeo que vai sair mais tarde. E uma coisa que eu vou falar pra gente, a gente não pode perder a fé, talvez ainda dê. Nos surpreenda a Fluminense, vê se o Atlético Paranaense lá e aumente a nossa esperança. Se a gente tivesse o Atlético Paranaense lá por um milagre, a gente chega aos 41 e vai ter que vencer o Cuiabá para chegar aos 44 se ele vai do rebaixamento. Mas mais uma vez eu falo, eu não vejo perspectiva disso acontecer. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, pode deixar seu like, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente aí. Agora nossa meta é chegar aos 11.300 inscritos. E saudações tricolores e até a próxima.